Salve, salve, meus queridos e minhas queridas. Questão número 55 da prova da FUVEST de 2022, certo? Questão que vai envolver a parte das leis de Ohm. E qual que é a ideia das nossas leis de Ohm? Nós vamos ter a primeira e a segunda lei de Ohm, onde uma delas, ela faz uma relação entre a voltagem do seu circuito elétrico e a resistência que estará presente nessa sua fiação, comparando ela com a corrente, certo? Então a gente vai ter a nossa famosa equaçãozinha do URI, U igual a R vezes I, onde U é essa nossa DDP, são os nossos volts do circuito, o I é a nossa corrente elétrica, os amperes, e o nosso R, que é a resistência que a gente mede em ohms, ok? E o nosso detalhe dessa questão é bem tranquilo. Quando você olha para essa equação aqui, você imagina que ela seria o quê? Uma reta, porque é uma equação de primeiro grau, né? E quando você olha para o gráfico que ele está apresentando aqui, não está sendo uma reta. O componente eletrônico tem uma curva característica mostrada no gráfico a seguir. Qual o valor da resistência desse componente na região que ele se comporta como um resistor ôhmico, tá? Então, o que acontece aqui? O que é um resistor ôhmico? O resistor ôhmico é aquele cara em que a resistência dele não muda quando você altera a voltagem do teu circuito. E isso faz com que a corrente se comporte com um crescimento linear. Então, quando você olha para um gráfico que você tem voltagem com corrente elétrica, você vai ter o resistor ôhmico enquanto o gráfico for uma reta. Olha aqui, ó. O gráfico aqui está sendo uma reta, certo? Quando o gráfico começa a ficar curvo, ele deixa de se comportar como um resistor ôhmico. Então, nesse trecho ele é não ôhmico e antes disso, enquanto é uma reta, ele é ôhmico, certo? Então, a gente vai aplicar a nossa equaçãozinha do URI naquele trecho, ou seja, eu vou ter que ver quantos volts tem naquele trecho, eu vou ter que ver qual é a amperagem daquele trecho, né, para fazer a minha análise. E você vai ver que, se nós observarmos esse cara de perto, esse meu gráfico ele se comporta da seguinte forma, né? Ele está crescendo linearmente e quando você está num valor aqui, que é este pontinho aqui, certo? A tua corrente elétrica atingiu este pontinho aqui, certo? Bom, quais são esses valores? Vamos tentar encontrar aqui esses valores. Ó, a gente vai ter que cada tiquezinho que eu tenho aqui, ó, ele está valendo 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, certo? Então, se eu pegar esse ponto como uma referência, a voltagem, o valor dela tá ok, é 0,3, tá? E o valor da sua corrente elétrica, o valor da corrente elétrica, ela tá aqui, ó. E aqui você pode cometer uma gafe, tá? Que seria o seguinte, ó. Você pode ver que esse cara aqui, ó, esse 0,5, ele não é válido para este ponto aqui. Ele é válido para o ponto vizinho. Então tem que tomar cuidado, tá? Senão, se você coloca 0,5 aqui, o teu problema, tua resolução vai dar errada, tá? Então o que acontece, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4. A cada 4 intervalos pequenos ali que eu tenho, esses intervalos equivalem a 0,5. Então eu teria aqui, a cada 4 intervalos, eu tenho 0,5, certo? Mas a minha linha bate lá no terceiro cara desse intervalo. Então eu vou colocar no 3, eu terei um certo valor x aqui para fazer a minha proporção. Eu vou fazer x vezes 4, né? 4x igual a 0,5 dividido por 3, tá? Perdão, multiplicado por 3, né? Jogo o 4 dividindo. Se você pegar 0,5 dividido por 4, esse cara vai dar o 0,125. 0,125 vezes 3 dá 0,375. Então, esse nosso x fechando 0,375. Beleza? Encontramos o nosso valor. 0,375 é o cara que está correspondente ao eixo x e 0,3 é o correspondente ao meu eixo y. Veja que o meu eixo y é a voltagem, ou seja, eu tenho um U igual a 0,3 volts, certo? E eu tenho um I que é 0,375 amperes, ok? Eu preciso encontrar qual é o valor dessa minha resistência. Então, eu vou fazer aqui um URI, onde U é 0,3 e o R vai ser resultado de eu jogar esse 0,375 dividindo, de forma que R igual a 0,3 dividido por 0,375. Ele quer uma resposta aproximada. Quanto é que vai dar isso? Se você for fazer a sua simplificação,
você vai perceber que esse resultado dá exatamente 0,8, tá, pessoal? Exatamente 0,8. Então, como é que você faria aqui a sua conta? Você teria que pegar e colocar 0,0 aqui, pensando que é 0,300 dividido por 0,375, e R você poderia fazer 300 dividido por 375, tá? E aqui tu vai ter que ir simplificando. Ah, professor, vou simplificar por quanto? Por 5 e tal. Aqui tu vai ver que dá para dividir por 75 de forma bem exata, tá? 300 dividido por 75 dá 4. E 375 dividido por 75 vai dar 5, tá? 4 dividido por 5, 0,8 ohms, ok? De forma exata, tá? Não precisa ser, então, a minha resposta aproximada, tá? Eu acho que ele está falando aproximada porque o gráfico, ele pode ser que se você olhar lá milimetricamente, ele não é exatamente uma reta. Talvez tenha um pouquinho de estrutura curva aí se você olhar de perto, beleza? Mas, no primeiro trecho ali, enquanto ele se comporta como uma reta, fecha essa a nossa resolução, beleza? E se você quer mais resoluções como essa, não esqueça de mandar o like aí, galera, e dá uma olhada aqui no nosso QR Code, o melhor curso de Ciências da Natureza do Brasil, cara, com acompanhamento completo, baseado em todas as habilidades aí presente na prova do Enem, galera. Dá uma olhada, Prof. Gui Biologia, Prof. Marcelão e eu, revisando toda a parte de Ciências da Natureza. Ano passado a gente teve excelentes resultados com relação à prova, então se você não conhece o curso, acessa o QR Code e é nóis, galera. Até mais!